Olá, magnífico dia, reinantes, governantes da própria vida, pessoas maravilhosas a quem eu respeito, que buscam, através da palavra do Senhor, fazer o seu melhor, compreender a cada dia os caminhos que nos levam a buscar o reino, primeiro, antes de toda e qualquer coisa. Chegamos ao final de mais uma semana de muita bênção, semana de muito aprendizado, semana de muita revelação na palavra do Senhor, que nos ensinou bastante coisa. No capítulo de hoje, a gente vai fazer um compilado do que aconteceu lá em Gênesis, nos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, até chegar em Jesus. Vamos falar do depoimento de Estevão, que foi um exemplo de fé, fidelidade para nós no que a gente está vivendo hoje. É um capítulo que nos traz muito ensinamento, direcionamento e o comportamento que nós temos que exercer diante do que a gente está vivendo. Muitas coisas estão acontecendo e muitas outras estão por vir. Então, que o nosso espírito esteja conectado ao Espírito do Senhor, que aqui na palavra a gente se fortaleça e se posicione como de fato somos, herdeiros do Pai, membros do corpo de Cristo. Vamos dar início à nossa leitura, que hoje está espetacular. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Bom dia, amada Rose. Paz, amor e muita bênção no seu dia hoje. Prepara o coração, hein? Que o capítulo de hoje está maravilhoso. A gente vai voltar um pouquinho lá em Gênesis, onde Estevão vai fazer um compilado falando de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, até chegar em Jesus. Um testemunho maravilhoso, um posicionamento, uma postura de autoridade, de realmente representante de Deus, que nos traz muito aprendizado de como a gente tem que se comportar diante de toda e qualquer situação que se levanta contra nós. Eu vou começar um pouquinho agora que você chegou, para você compreender, porque está fantástico. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte do pai. Deus o trouxe a esta terra, onde vocês vivem agora. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus.
E depois de tudo, sairão dali e me adorarão neste lugar. Então deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias depois de nascido. Mais tarde, gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento aos nossos antepassados, que não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai, e toda a sua família, que eram de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor em Siquém por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tornou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito.
ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio de um anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ele estará na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Foi ele que recebeu as palavras vivas para transmiti-las a nós. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no no seu coração, voltaram para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Deus, porém, afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no exército, povo de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que eles tinham visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas ou seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Eu vou interromper só para enfatizar que tudo isso que a gente está aprendendo, escutando agora, relembrando, porque isso está lá no livro de Gênesis, foi o depoimento do Estevão.
O Estevão, cheio do Espírito Santo, fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu na história deles até aquele momento. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Ai, deixa eu respirar aqui. O que a gente aprende com isso aqui, gente? A história vai sempre se repetir pelo que a gente está vendo, né? Desde o início de tudo, também, né? É forte, é forte. Desde o início de tudo, Deus está mandando os seus discípulos, Deus está mandando os seus mensageiros para entregar a palavra, para contar para a humanidade o que vai vir, qual é o comportamento, o que a gente tem que fazer. E durante toda a palavra, os seus mensageiros são açoitados, humilhados, espancados e assassinados. Estevão foi apenas mais um. E quantos mais Deus mandou que a gente não teve conhecimento, porque a gente está estudando a palavra aconteceu há 2000 anos atrás, e de lá para cá, quantos mais morreram, trazendo o evangelho, trazendo a palavra, nos contando, mantendo vivo o registro de tudo que aconteceu de lá até os dias de hoje. Será que tem alguém escrevendo a história que a gente vive hoje para daqui a 1000, 2000 anos ser contado também junto com a Bíblia que a gente tem hoje? O que a gente está vendo, o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo que são o final dos tempos. Muita coisa ruim acontecendo, muita gente com o coração e a visão fechada, muita gente defendendo o ímpio e condenando o justo. Quantos inocentes, quanto sangue inocente sendo derramado, e as pessoas estão nem aí. São dias difíceis, gente. Os despertos, os cristãos, aqueles que entendem, que compreendem, aqueles que receberam o chamado, eles são fortes. Eu peço a Deus a humildade e a força de Estevão, porque eu vou te falar, tem horas que, como humanos, no que a gente vive, a gente sente: Senhor, eu não tenho forças, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. É muito triste você ver tanta gente sofrendo, padecendo, enquanto outros estão preocupados com seu status, estão preocupados com o seu ego, sabe? Com a sua vaidade. E, enfim, quando a gente vê esse tipo de comportamento, a gente percebe que gente, é realmente o final dos tempos, sabe? Jesus precisa voltar logo, porque tá escrito, sabe? Ontem eu vi uma postagem lá no Twitter de uma encenação que fizeram. Botaram assim, no meio das pessoas, eu não sei se foi em Nova York ou em Manhattan, mas botaram várias, assim, na rua normal, as pessoas caminhando, aí pegaram os atores, era um garoto e um rapaz, como se o menininho estivesse caminhando e do nada o rapaz corria e sequestrava o garoto e se enfiava num buraco lá numa rua escura, deserta. Vocês acreditam que as pessoas viram o que aconteceu e nada fizeram? Uma única mulher, fizeram vários takes, tipo assim, 10 takes daquele homem correndo. Ai,
caiu o negócio aqui, tá tudo bem. Do homem correndo, agarrando o garotinho, entrando dentro do local escuro, como se fosse um sequestro de criança. As pessoas olhavam e continuavam suas vidas. Apenas uma única mulher viu o que aconteceu e foi imediatamente atrás do cara para saber o que estava acontecendo com o garoto. Ou seja, como diz lá no livro de Mateus, se eu não me engano, Mateus 24:12, pelo aumento da maldade, o amor se esfriará. A gente está vivendo isso hoje. Eu não vou me referir só ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não, porque é a tragédia mais recente. Mas vai vir coisa por aí, sabe? Aqui no Rio mesmo, tá tendo sinais esquisitos, coisas que não estão acontecendo. Ontem um rapaz postou que meia-noite o céu estava claro, como se fosse o entardecer, como se fosse o crepúsculo de 5:30 para as 6 horas da noite. Dava para ver tudo em volta. Acho que de ontem para hoje, lá na região dos lagos, o mar saiu do lugar lá e invadindo as ruas livremente. Olha, que seja feita a vontade do Senhor, sabe? É só o que eu peço a Ele, sabe? Que eu não me desvie, que não importa o que aconteça, que seja feita a vontade dEle, que Ele venha, que Ele chame os deles, né? E que a gente sofra o que tiver que sofrer, que a gente diminua para que Ele cresça sempre, mas que a gente esteja preparado. Estamos de fato no fim dos tempos. E aqueles que não acordaram, que se permitam acordar, porque tem muita coisa ruim para se levantar. De fato, esse é só o começo. Tem várias teorias da conspiração se levantando aí, falando que entregaram o Rio Grande do Sul como sacrifício, que ainda tem muita gente para morrer por lá, que o povo está simplesmente desaparecendo. Outros dizem que o povo está sendo arrebatado. Enfim, o povo está louco. Muitas coisas estão acontecendo e nós não sabemos exatamente o que é. Mas de uma coisa a gente sabe. Nós não sabemos não, mas Papai do Céu sabe todas as coisas. E independente do que aconteça, que seja sempre feita a vontade dele, não a nossa. Somos filhos amados, somos servos, somos dependentes dele. E estaremos aqui com a nossa postura sempre segurando na mão dele. E independente do mal que venha, somos mais que vencedores porque ele nos capacita a vencer. Essa é a postura que eu sempre peço a ele para manter. É me manter forte, corajosa, com a ousadia de não abandoná-lo a nenhum momento. Pode sofrer, pode doer, pode... Enfim. Meu coração, meu espírito está com ele. Aconteça o que acontecer, assim vai ser até o final. Vou fazer a reflexão, né, o compilado, para a gente tirar os principais acontecimentos, para a gente guardar no nosso coração. Porque é aqui, gente. A cada dia a gente se convence mais. É o que eu sempre falo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas sempre tem algo novo para ver, tem algo novo para aprender. Tem algo novo que vai transformar a nossa conduta, o nosso direcionamento. Não tem como, a gente vive longe da palavra, não tem como. Lições e princípios do 7º capítulo do livro de Atos. Testemunho de Estevão. Estevão oferece um poderoso testemunho diante do Sinédrio, abordando a história do povo de Israel desde Abraão até Jesus Cristo, destacando a fidelidade de Deus e a rejeição contínua do povo. A gente pôde perceber nesse testemunho de Estevão o quanto Deus é amoroso e justo, porque toda vez que o povo pecava, Deus o castigava. Aqueles 40 anos que os nossos antepassados passaram no deserto foi um castigo por eles terem construído aquele bezerro para eles adorarem, né? Deus feito pelas próprias mãos. Vou aproveitar até para destacar, eu não parei na hora da leitura, mas aquele Deus Moloque,
é um demônio. E eu não sei se você sabe quando a gente fala assim, você é um moleque. Essa palavra moleque está enaltecendo aquele demônio Moloque. Eu não sabia disso. Eu vi um pastor numa pregação outro dia falando e me trouxe essa clareza e eu guardei para mim. E tem uma outra palavra também que eu usava muito quando a Paloma era pequena. Eu falava, ai que danadinha. Danado é o demônio. Então a gente acaba sem saber amaldiçoando aqueles que a gente ama. A Rose falou também não sabia. Então é tipo assim, são palavras que eu cresci ouvindo tanto moleque quanto danado, né? Eu cresci ouvindo isso, mas eu não tinha a clareza da sabedoria do princípio, de onde vinham essas palavras. Mas isso aí foi até um pastorzinho aqui, agora eu lembrei, foi o pastor aqui do meu bairro vizinho, de uma igrejinha onde até eu apresentei a Paloma quando ela nasceu. Ele que me corrigiu, ele falou assim, amada, você ama muito a sua filha, dá pra ver, mas não amaldiçoa ela não. Aí eu, amaldiçoar? Ele é. Quando você fala que ela é danada, danadinha, você tá enaltecendo o demônio. Eu falei, misericórdia, Jesus. Tá eliminada essa palavra do meu vocabulário, da minha conduta e nunca mais eu repeti. Já esses últimos dias, eu ouvi outro pastor falando a respeito desse moleque. Que toda vez que a gente chama alguém de moleque, a gente está enaltecendo o Moloque, que é um demônio. Então é outra palavra que eu erradiquei do meu vocabulário. Sabedoria tem que ser passada, né? Aquelas crenças que a gente acredita lá atrás, né, que não nos ajudam hoje, ao contrário, só limita a gente, impede a gente de enxergar o que de fato está na nossa frente. Continuando. Oposição e martírio. Apesar do discurso eloquente de Estevão, ele enfrenta a resistência e a oposição dos líderes religiosos judeus, resultando em seu martírio por apedrejamento. Eu fico pensando o que passou na cabeça daqueles judeus naquela época. Será que eles não aceitavam, eles não podiam aceitar a culpa de ter matado o Filho de Deus? E por isso eles queriam eliminar qualquer um que se levantasse e falasse a verdade? Pior ainda, será que eles não percebiam que se eles matassem um, como eles mataram Estevão e milhares de outros que a gente vai estudar aqui durante a palavra? Deus sempre mandou mensageiros. Deus sempre mandou, manda e vai mandar. Porque contra a palavra não há nada. Sabe, é igual eu falo, aprendi com Pablo isso. Até com o demônio dá para aprender. Porque ele sabe qual é o final dele, ele sabe que ele se lasca no final da história, mas ele não desiste. Todo dia ele levanta para fazer mal. Para mentir, para roubar, para matar, para desvirtuar, para alienar. E por que os filhos de Deus também não pegam essa ousadia que foi dada por Deus, que está sendo usada pela oposição, pelos inimigos, para ter discernimento na vida? Por que assim como o inimigo age sorrateiramente, bravamente ali naquilo que ele acredita, mesmo sabendo que vai se lascar no final da história, e nós, povo eleito, imagem e semelhança do Criador, estamos fazendo o quê? Sabe, tem certas atitudes que a gente fica tentando, eu sinceramente, até escutando uma pessoa falar negativamente, eu fico parada assim, da onde essa pessoa tirou esse raciocínio? Anteontem tinha uma mulher esbravejando, falando bem feito pro povo lá, pros irmãos do Sul. Vai chamar Bolsonaro agora. Gente, que é isso? Ali não tem Bolsonaro, ali não tem Lula, ali não tem ideologia, ali não tem nada, ali tem homens e mulheres sofrendo, perdendo suas vidas, perdendo coisas que batalharam a vida inteira para conquistar. Meu Deus, cadê a autopiedade? Cadê Deus dentro dessas pessoas? Aí no dia seguinte, ai gente, eu vim pedir perdão pro povo do Sul. Não pedir perdão nada, cara. Tá com medo da perseguição. E hoje em dia, olha, se não fosse as redes sociais, nós estaríamos todos alienados, malucos, escravos da Globo, por exemplo.
que hoje descaradamente assume que é uma empresa contratada do governo. Só passa ali o que o governo permitir e o que o governo mandar. Por que eles querem tanto acabar com as redes sociais? Porque é nas redes sociais que o povo tem vez, que o povo vai lá e abre a boca. Deus permitiu a internet para potencializar a nossa voz. Então a gente tem que parar de ficar assistindo besteira e usar a internet para o que de fato interessa. Para levar a verdade, para se unir a outras pessoas que também acreditam no mesmo que nós. É o que eu acredito. É agora, no final dos tempos, que a gente realmente vai valorizar para que a gente está aqui, para que a gente serve, o que de fato nós temos que fazer e nos posicionarmos. De fato, Jesus está voltando. Os sinais estão aí a cada dia mais fortes. Eu estava analisando ontem o quanto os dias estão passando rápido. Uns anos atrás, eu trabalhava fora e eu ficava, misericórdia, esse dia não vai acabar, não. Hoje, no estalo, a parte da manhã voa, eu levanto 20 para as 4 da manhã. Quando eu me espanto, são meio-dia. Quando eu me espanto, são 17 horas. Quando eu me espanto, são 10 horas. Eu tenho que largar tudo, porque senão no dia seguinte eu não tenho energia para trabalhar. Então, os sinais estão aí. Nós precisamos estar de olhos abertos e vigilantes, que a própria palavra diz. Ninguém sabe o dia que Jesus vai vir. E quando ele chegar, nós precisamos estar preparados. Continuando. Perdão e compaixão. Mesmo enquanto está sendo apedrejado, Estevão demonstra perdão e compaixão por seus agressores, seguindo o exemplo de Jesus. Todos lembram, né? Lá na cruz, antes de Jesus falecer, antes de entregar seu espírito a Deus Pai, ele pede, perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. É o que eu fico aqui, sei lá, a gente vai lá na frente, volta lá atrás, vai lá na frente, volta lá atrás, porque é inadmissível você receber vários avisos, você tá errado, você errou e você não ter a humildade de pedir perdão. Até hoje, né, gente? Eles não aceitam Jesus como Salvador. Eles estão esperando Jesus vir pela primeira vez, quando ele já veio, já foi e vai voltar. Mas tudo isso para esconder a vergonha do erro? Porque a própria palavra diz que quando a gente se arrepende de coração e verdade, não comete mais aquele pecado, Papai do Céu nos perdoa. A história do mundo poderia ter sido diferente se os judeus se arrependessem de ter matado Jesus. Mas não. Vamos seguir em frente, nós somos os soberanos, somos os senhores da lei, nós que sabemos, esse é um mentiroso, não é nada de filho de Deus, e que acabemos com os próximos, os que se levantarem contando a mesma história. Será possível que está todo mundo mentindo? Só esse povo que está falando a verdade? Passam-se anos e anos e anos. Sua palavra tem mais de 2000. Aqui no Evangelho temos 66 livros pregando a mesma história por pessoas diferentes. É delírio? Aplicamos o que aprendemos aqui na nossa vida, obtemos sucesso, nos aproximamos do Pai, também somos alienados? Por favor, né? Chega uma hora que, sabe, não dá. Aqui falavam assim, contra fatos não existem argumentos. E eu digo, contra fatos existe a verdade. E a verdade está aqui na palavra, só não enxerga quem não quer. É simples. Quando eu falo que é tão simples quanto respirar, eu até compreendo que há mentalidades e mentalidades. Mas, gente, se deem, se permitam o benefício da dúvida, vão buscar. Porque o Espírito Santo, ele concede a sabedoria àqueles que buscam. Tipo assim, o que eu tô falando tá tocando no teu coração, tá queimando, mas você não tá compreendendo, vai buscar com seus olhos, vai buscar, pede direcionamento que o Espírito Santo vai te conceder da forma que você vai compreender, do mesmo jeito que ele deu para mim. Um dia eu também não compreendia. No dia queimava aqui e eu queria saber, mas não conseguia. E ele me direcionava.
Olha, vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai estudar aquilo outro. Porque está tudo aqui. O direcionamento que a gente precisa está na palavra. O discernimento que a gente precisa ter diariamente está na conexão com o Senhor. Nós precisamos de fato estar conectado com Ele. Senão a gente não faz nada, a gente não é ninguém. Eu prego muito isso para minha filha. Deus sem nós continua sendo Deus. Agora nós sem Ele somos o quê, gente? Fazemos o quê? Nada. Sabe, tem gente que fala, igual aquela piada que o Cláudio Duarte fala. Ah, aqui tem muito o que fazer, aqui tem muito trabalho, aqui tem muita distração. Eu vou deixar para ler a Bíblia lá no céu. Pelo amor de Deus, irmão. Deus nos deu a terra, Deus nos deu a vida para a gente fazer o nosso melhor diariamente. A palavra do Senhor é o manual da boa vida. Tu quer ter uma vida plena, abundante, de sabedoria, de conhecimento, de despertar? Vai se abastecer do Evangelho. Não acredita em mim, não. Eu sou só mais um mensageiro. Vai você, com seus pés, suas mãos, seus olhos, seu entendimento, buscar. Que você também vai acessar. Mas vai de coração aberto. Ou melhor, vai do jeito que estiver. Né? Como diz a palavra, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém, eu estou aqui para entregar uma mensagem. A partir do momento que você abre seu coração para essa mensagem, o Espírito Santo de Deus faz a obra, faz a vontade dele, não a minha. Ao contrário, eu peço todo dia que eu sempre diminua, que ele sempre cresça. Que toda vez que eu abrir a boca, que não seja Patrícia falando, e sim, a vontade de Deus seja realizada por mim. Que tudo aquilo que eu estudo na palavra, que eu possa transmitir de forma clara, de forma simples, que de fato te faça entender também. Então é isso que eu venho fazendo e vou continuar fazendo até o dia que Deus me permitir. Esse é meu compromisso com Ele, é isso que queima no meu coração, é isso que desperta o meu interesse dia após dia, aumenta cada vez mais, não importa o que aconteça na minha vida. Sempre que Ele permitir, você vai estar sempre me vendo aqui. Sempre trazendo a palavra e a clareza que ela me traz. Vamos continuar. A glória de Deus. Antes de morrer, Estevão tem uma visão do céu aberto e da glória de Deus, reafirmando a sua fé e confiança em meio à perseguição. Ontem eu falei para Rose, eu falei aqui, falo sempre, a nossa vida ela vai ser flores? Vai. Nós vamos ter momentos felizes, momentos alegres, mas vamos ter muitas atribulações, né? E não importa a fase que a gente está vivendo, ela não define a gente, né? A nossa fé, aquilo que a gente acredita, é o que define a gente. Porque a própria palavra diz, né? O coração contrido, o coração que sofre, ele aformoseia o rosto. E não importa o que você esteja vivendo, é para frente e para o alto que você tem que olhar. Tua mente, o teu direcionamento tem que estar lá em cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, né? O trono do Senhor está lá e Ele está lá, abençoando e direcionando aqueles que acreditam nele, aqueles que se dedicam a Ele. Então, independente do que a gente esteja vivendo aqui, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso desejo tem que estar virado para lá. O impacto do testemunho. O martírio de Estevão tem um impacto significativo na igreja primitiva, provocando uma dispersão dos crentes e iniciando uma perseguição mais ampla contra os seguidores de Jesus em Jerusalém. Conforme aconteceu aquilo, né, o assassinato de Estevão em praça pública por apedrejamento, muitos ficaram com medo e abandonaram a fé, abandonaram o evangelho, né? Ou começaram a servir às escondidas. Mas a obra do Senhor não parou por ali, tá? Resumindo, o 7º capítulo de Atos destaca o testemunho poderoso e o martírio de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Ele oferece um discurso eloquente abordando a história do povo de Israel e proclamando Jesus Cristo como o Messias, mesmo diante da oposição violenta dos líderes religiosos. Estevão demonstra perdão e compaixão por seus agressores e morre confiante na glória de Deus. Seu martírio tem um impacto duradouro na igreja, desencadeando uma perseguição mais ampla contra os seguidores de Jesus em Jerusalém.
Este capítulo enfatiza a importância do testemunho fiel, do perdão e da confiança na soberania de Deus, mesmo em face à dificuldade, à adversidade e da perseguição. Então, mais uma vez, a gente guarda que não importa, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo o fim dos tempos, mas em qualquer momento, não perca sua fé, ao contrário. Se abasteça do Espírito de Deus, esteja conectado e vamos embora. Para aqueles que têm fé, eu sempre falo, gente, vai com medo, vai do jeito que tiver, bota o pé, confia que Deus vai botar o chão. Sempre foi assim e sempre será. E que venha Jesus logo, é tudo que eu peço, porque tem situações que a gente olha assim e fala só pela misericórdia divina. Eu não vou me estender mais, já passei do horário, eu falo que a obra não é minha, né? A obra é dele. Hoje é sexta-feira, tem reunião de pais hoje lá na Escola da Paloma. Deve ser por conta dos últimos acontecimentos lá, né? Enfim, desses 3, quase 4 anos que a Paloma já estuda, eu nunca tive uma reunião de pais. Até mesmo por conta da tecnologia, né? O WhatsApp, videoconferência. Então, quando precisa falar com os pais, as outras antigas professoras não... Pela facilidade, né? A gente sempre se comunicou quando havia necessidade. Mas essa professoria desse ano, acho que ela é um pouco das antigas, então ela resolveu fazer uma reunião com a turminha do primeiro ano. E vamos lá. Papai do Céu na frente sempre. Eu vou convidar vocês agora para a gente orar, se abastecer, se conectar e agradecer a Deus por tanta clareza, por tanto conhecimento, por nos fazer recordar um pouco lá de Abraão, Isaac, Jacó, e que a gente não pode esquecer. Tem certas coisas que a gente deve esquecer, porque não nos agregam, não nos ajudam. Mas em termos de palavra, tem certas histórias que nos são exemplo. Tem certas coisas que nos causam bons pensamentos e nos despertam. Olha, eu preciso me corrigir, porque esse comportamento não está me aproximando do Pai. E eu já vi lá na palavra que quem agiu desse jeito se lascou. Então, sabe, é uma questão de consciência, é uma questão de querer e desejar fazer o correto, de estar sempre querendo agradar o coração de Deus. Quanto mais a gente faz o que é de acordo com Ele, mais a gente está se aproximando dele. Então, que fique essa mensagem para você aí e vamos orar. Se deixar que eu vou ficar falando o dia inteiro. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão por mais esse dia na Tua presença. Gratidão pelo Teu Espírito Santo Consolador que está conosco durante todo o tempo. Gratidão por esse alimento, Pai, por essa palavra que queima, nos fortifica, nos direciona e nos ensina a postura que Tu queres dos Teus filhos amados. Que essa palavra entre com a providência, com a clareza, discernimento para todos os nossos irmãos aqui embaixo compreenderem que é a Ti que nós devemos fidelidade, independente da situação que a gente esteja vivendo, porque o Senhor é fiel e nunca abandona seus filhos amados. Pai, gratidão pelo Teu amor, proteção, misericórdia, que a gente vê que se renova de fato todas as manhãs, todo santo dia. Nos capacita, Pai. O Teu Espírito Santo nos renove, nos lave, nos transforma em vaso novo, canais de bênção de fato, mensageiros da boa nova. Nos dê a sabedoria de falar de forma que as pessoas nos compreendam. Que o Teu Evangelho queime no coração das pessoas que não Te conhecem, fazendo-as despertar e sentir o desejo de Te buscar, Pai, porque ainda há tempo. Que eles entendam. E sim, estamos no fim dos tempos. Mas ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de pedir perdão a Ti, de mudar a metanoia, mudar o comportamento e Te acessar. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por cada coraçãozinho, por cada pessoa e seus familiares que compartilham da mesma fé, que Te amam, Te adoram e Te temem, que Te guardam no coração
e enaltece e honra o nome de Jesus a cada dia, em todos os momentos do seu dia. Te entrego Israel, Pai. Te entrego os nossos irmãos do Sul. Te entrego, Pai, todos os ímpios que diariamente se levantam contra teus filhos amados, Pai. Que a tua justiça divina seja feita na vida de cada um de nós, Pai. Seja feita a tua vontade em todos os dias de nossas vidas. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje é sexta-feira. A semana voou mais uma vez, assim como todos os dias, como a gente falou antes, né? Mas eu desejo a vocês de todo o coração um final de semana abençoado, repleto da presença de Jesus, junto dos seus familiares, que são a maior riqueza que Papai do Céu nos deu. E queria deixar aqui mais um pensamento positivo para os pais e mães, né? A gente fala os pais, os responsáveis, porque tem muita gente reclamando dos jovens de hoje, né? Da conduta dos jovens de hoje, mas eles esquecem de uma coisa muito importante. Somos nós, os pais, que somos responsáveis pela educação e o desenvolver do caráter dos nossos filhos. Então, se o filho hoje é um filho agressivo, é um filho que não compreende, é um filho emocionalmente doente, olha para a criação desse filho, como é que você treinou esse filho? O que você permitiu entrar dentro do coração e da mente desse filho? Tem um rapaz aqui na internet, ele chama Bruno César. E ele fala muito sobre vários assuntos, é um instrumento muito abençoado de Deus também. Ele tem um canal aqui no Instagram chamado Viver por Princípios. E ele é muito claro quando ele fala assim... Ele fala as idades. Até os 7 anos, o caráter primitivo das crianças estão se formando. Então a gente tem até os 7 anos para mostrar quem é Deus, para despertarmos emocionalmente generosidade, sentimentalismo, respeito, amor ao próximo, tudo que é positivo. A partir dos 7 anos as coisas começam a se intensificar, porque eles já sabem o que é bom, o que é ruim. Então eles já começam a ter vontade. Eles já sabem que se for por aqui vai ganhar coisa boa. Eles vivem mais ou menos como por recompensa. Então eles sabem que o que eles fizerem de bom, eles serão recompensados. E o que eles fizerem de ruim, eles vão ser punidos. Bom, eu tenho uma de 7 anos e desde os 2 anos de idade, aqui é assim. Não por conta do Bruno, eu conheci o Bruno há pouco tempo, mas a didática dele bate com o que eu penso, com o que eu sempre acreditei. Assim como muitos outros. Pablo, Ricardo, Tiago, enfim, vários nomes aí que o Papai do Céu levantou para nos passar sabedoria. Porque nós somos como Lego, né? Nós nos encaixamos. O que eu não tenho, encontro em outra pessoa. O que a outra pessoa não tem, encontra em mim. E assim a gente vai crescendo junto. Então, voltando à premissa do assunto aqui dos pais, sim, os jovens estão perdidos, sim, eles não respeitam, mas não basta só culpar a juventude, tem que culpar sim os verdadeiros responsáveis. Lá na primeira infância, quando nós temos o controle da situação, o que nós estávamos fazendo? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e busca diária por conhecimento. É o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Não tem como você acessar novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz que a gente é renovado diariamente pela transformação da nossa mente. Ou seja, ou você se atualiza diariamente, ou tu vai viver no passado. E quem vive no passado não prospera, está limitado.
Você fica limitado a uma coisa que você aprendeu, muitas das vezes de forma incorreta, como a gente chama as crenças limitantes. Muitas vezes você cresce de forma bloqueada por não se permitir estudar, buscar conhecimento, aprender e praticar. Porque independente do que tu faça na tua vida, é praticando que se torna hábito. Vou encerrar por aqui. Já são 10:06. Papai te abençoe o nosso dia. Rose, beijo. Lindo dia para você. Sejamos todos luz e sal na terra. E até segunda-feira no próximo estudo.